A oliveira e os enxertados. Antes de uma exegese de Romanos 11, há a necessidade de uma profunda contextualização sobre a árvore da oliveira para o entendimento da profunda e enigmática mensagem que a mesma nos traz quando tomada por citação nas Escrituras, principalmente em Romanos capítulo 11. Uma pergunta e uma afirmação antecedem o estudo. Por que Shaul Paulo a usou como símbolo enquanto descrevia o povo de Israel e as nações gentílicas? Já a afirmação que se segue é preciso necessariamente adentrar na cultura da época para entender a profunda mensagem da oliveira? Partindo deste ponto, estudaremos um pouco sobre a oliveira. A oliveira e o jambuzeiro. Romanos 11, versículo 1. Pergunto, pois, acaso rejeitou Elohim ao seu povo, os israelitas? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Avraham, da tribo de Benjamim. Shaul inicia sua explanação com uma pergunta sobre a condição da eleição de Israel e ele mesmo se apressa em responder. Ao afirmar ser israelita, da menor tribo de Israel, a tribo de Benjamim, mostrou que este assunto não pode ser tomado de forma tão simplista. Se os judeus perderam o direito da salvação, como estavam afirmando alguns crentes romanos da época, logo o próprio Shaul estava de fora da mesma ao se identificar como judeu. Com isto, assimilou a todos que a salvação é individual e de alcance geral, diferentemente da visão concentrada pelos romanos crentes em Yeshua naquela ocasião. Romanos 11, versículo 2. Elohim não rejeitou ao seu povo que antes conheceu. Na primeira parte do segundo verso, Shaul ratifica a questão da eleição de Israel, dizendo que Elohim jamais rejeitou o seu povo que antes conheceu. Estas palavras remontam às palavras do profeta Irmiyahu, Jeremias, no capítulo 31, versículo 35 a 37. Assim diz Yahweh, que dá o sol para a luz do dia, e a ordem estabelecida da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, de modo que bramem as suas ondas. Yahweh dos exércitos é o seu nome. Se esta ordem estabelecida falhar diante de mim, diz Yahweh, deixará também a linhagem de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. O profeta Irmiyahu, Jeremias, afirma categoricamente, no poder da Ruach, do Espírito, que se a ordem do dia e da noite e das estrelas falharem, Israel também deixará de ser nação perante Elohim, o Criador. Entende-se aqui o porquê de todos os outros povos terem se misturado e nessas miscigenações terem se perdidos ou destruídos, enquanto que a nação dos descendentes de Avraham suportou todo o fogo da perseguição durante 19 séculos até sem pátria. Enquanto as nações massacravam este povo, ele nunca deixou de ser nação escolhida e amada pelo Eterno de Israel. Irmiyahu, mais uma vez, ousadamente faz um desafio eterno aos anti-israelitas. Assim diz Yahweh, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a linhagem de Israel, por tudo quanto eles têm feito, diz Yahweh. A todo antissemita, Elohim lançou o desafio, meça céus e sonde as profundezas da terra, e assim então obrigarás, pela sua própria palavra, que o Eterno Criador rejeite seu povo amado. Do contrário, ao menos suporte esse amor inesgotável pela descendência dos patriarcas que receberam de antemão os oráculos de Elohim. Romanos 11, versículo 2. Ou não sabeis que a Escritura diz de Eliarro, Elias, como se fala Elohim contra Israel, dizendo: Yahweh, mataram os teus navim, profetas, e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuraram tirar minha vida? Shaul usa o famoso argumento do profeta Eliarro contra o povo israelita diante do Eterno. Confira a resposta de Elohim. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também no tempo presente ficou um remanescente, segundo a eleição da misericórdia. Romanos 11, versículos 4 e 5.
A argumentação de Shaul está no fato da conclusão errônea de Elias, por pensar que apenas ele tinha se mantido fiel ao Criador. Como vimos, uma falsa impressão, pois havia 7.000 homens fiéis a Elohim de Israel. Shaul compara a precipitação conclusiva de Eliarro com as dos crentes romanos e elucida a questão. Assim, pois, também no tempo presente ficou um remanescente, segundo a eleição da misericórdia. Romanos 11, versículos 7 e 8. Pois que, o que Israel busca, isso não alcançou, mas os eleitos alcançaram. E outros foram endurecidos, como está escrito. Elohim lhes deu um ruach entorpecido, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. Mas claro que isto impossível. Shaul especifica 2 grupos de israelitas, um grupo eleito e outro grupo endurecido pelo próprio Elohim. Estavam cegados por seus próprios pecados. Israel enquanto uma nação. Romanos 11, versículo 11. Logo pergunto, porventura tropeçaram de modo que caíssem? De maneira nenhuma. Antes, pelo seu tropeço, veio a salvação aos gentios, para os incitar o ciúme. Fica óbvio, através deste versículo, que tudo estava dentro de um plano de redenção. Israel não deixou de ser nação escolhida e a igreja cristã jamais a substituiu. No entanto, a exclusividade dos israelitas, como Israel, deu lugar a outros povos enxertados neles, no próprio Israel, e não em lugar deles. Romanos 11, versículo 12. Ora, se o tropeço deles é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Em outras palavras, o meu povo é tão abençoado que até tropeçando abençoa vocês. Quando Elohim firmou um pacto com Abraão, disse: benditas serão todas as nações em ti. Se o tropeço de Israel gerou bênção para todas as nações, imagine quando entrar em sua plenitude, quando as 2 casas, a Beit Israel e a Beit Efraim, ou seja, a casa de Israel e a casa de Efraim, forem restauradas. Shaul traz a consciência dos romanos que, se a diminuição dos judeus abençoa, quanto mais seu engrandecimento, ou seja, com Israel todos ganham. Shaul ensina que quando os judeus estiverem prontos a bradarem Baruch haba b'Shem Adonai, bendito és tu que vem em nome de Yahweh, e entrar em sua plenitude, Yeshua então retornará, ocasionando ressurreição dentre os mortos. Romanos 11, versículos 13 a 15. Mas é a vós, gentios, que falo, e porquanto sou emissário dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação ou ciúmes dos da minha raça e salvar alguns deles. Porque se a rejeição dos judeus ao seu Messias, é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, ou seja, a aceitação ao seu próprio Messias, se não a vida dentre os mortos, a ressurreição. A partir deste ponto de Romanos 11, Shaul começa a usar a oliveira para descrever os judeus e os gentios. Então, serão necessárias algumas informações sobre botânica para melhor compreensão. Romanos 11, versículo 16. Se as primícias são santas, também a massa o é, e se a raiz é santa, também os ramos o são. Primeira pergunta: Shaul foi autêntico ao comparar Israel à oliveira? A resposta certamente é não. Esta simbologia é própria da Tanar, ou seja, do Velho Testamento, como veremos a seguir. Israel, a oliveira verdadeira. A menção da oliveira aponta para a nação de Israel. Vejamos alguns versos que nos falam sobre isso. Gênesis 8, versículo 11 está escrito: À tardinha a pomba voltou para ele, e eis no seu bico uma folha verde de oliveira. Assim soube Noé, que as águas tinham minguado de sobre a terra. Note que a oliveira é a primeira árvore mencionada após o dilúvio. Parece ser ela a mais forte, pois além de resistir ao dilúvio, ela foi a primeira a brotar quando as águas baixaram.
Numa parábola contada no livro de Juízes, as árvores pedem à oliveira que reine sobre elas. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: Reina tu sobre nós. Juízes 9, versículo 8. Esta parábola nos fala que um dia as árvores, que simbolizam as nações, solicitarão a Israel que reine sobre eles. O profeta Yeshayahu, Isaías, fala da oliveira sendo colocada no deserto, no mundo. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira, e porei no ermo juntamente a faia, o olmeiro e o bucho. Isaías 41, versículo 19. Juntamente em meio às outras árvores, a oliveira seria plantada no deserto, para ali ser provada quanto à sua resistência. Mas como é esta oliveira? Denominou-te o Eterno, oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos, mas agora a voz de um grande tumulto acendeu fogo nela, e se quebraram os seus ramos. Jeremias 11, versículo 16. Veja que esta oliveira é verde, está viva e formosa, e dá a todos que se achegarem a ela deliciosos frutos. Assim acontece com todos que se aproximam de Israel. Agora, o profeta Zacarias tem uma visão do futuro desta oliveira, dividida em 2 ramos. Segunda vez, falei-lhe, perguntando: que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado? Zacarias 4, versículo 12. Elohim mostra ao profeta que Israel estaria dividido em 2, mas sempre à sombra da menorá, candelabro, símbolo da presença de Elohim. Conclusão destes textos. Temos aqui um percurso das Escrituras sobre o destino de Israel, um povo que resistiria ao dilúvio das nações, o que acabaria com os outros, não conseguiria matar a Israel. Também já estava profetizada a dispersão da nação de Israel e seus filhos sendo provados no deserto impiedoso do mundo. Mas, mesmo ali, eles dariam frutos deliciosos, seriam formosos à vista, porém seus ramos seriam quebrados. Voltando a Romanos 11, 16. Se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Segunda pergunta. O que significa primícias e a quem se aplica? Primícias, de acordo com a Torá, são os primeiros frutos da colheita. Estes são kadoshim, separados, santos, ao Eterno. Indubitavelmente se aplica aos patriarcas Avraham, Isaac e Jacó, os primeiros frutos da seiva e da boa oliveira, que é Israel. Segundo a engenharia, um banco de 3 pés é o mais firme. Quanto mais pés, mais difícil de se regular ao chão. Pode-se afirmar que os pés de apoio da oliveira são Avraham, Isaac e Jacó. Os remanescentes. Romanos 11, versículos 17 e 18. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado no lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te exalte contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Patriarcas que toda a oliveira ganha, sustentação e sobrevivência. Não sou botânico, mas entendo que Elohim usou muitas vezes as plantas para falar ao nosso coração. Aqui uma humilde explanação sobre a oliveira e o zambujeiro. A botânica explica. A oliveira é das famílias oleáceas e se originou na região do Mediterrâneo. Vive bem em qualquer solo, mesmo pobre e seco, contando que suas raízes possam enterrar-se em profundidade. Sua exigência é muito sol e temperatura elevada. Contudo, resiste muito bem a todas as estações. É considerada de grande porte, chegando a medir no máximo 10 metros. Sua copa não é alta, tem alto poder de regeneração. Se cortar a copa, rapidamente acontece o brotamento. Sobrevivem por muito tempo, mais de 1000 anos. Em Israel, existem oliveiras de 2500 e que provavelmente presenciaram a passagem de Yeshua na terra.
O zambujeiro, da mesma família da oliveira, popularmente conhecido como oliveira da rocha ou oliveira brava, é silvestre, muito comum e mede até 2,5 metros. Os frutos só podem ser consumidos depois de processados, na forma de conserva ou de azeite. Em média, uma oliveira pode render 20 kg de azeitonas, e para se ter uma ideia, são necessários cerca de 5 a 6 kg para produzir 1 litro de azeite. A oliveira é relativamente rústica, capaz de adaptar-se aos mais variados tipos de solo. No entanto, a planta é exigente em condições de clima, que deve seco no verão e frio e úmido no inverno. Multiplica-se por estaquia e enxertia. Seu poder nutricional é tão interessante que em tempos remotos, na região do Mediterrâneo, a azeitona juntamente com a cebola e o pão de centeio formavam a base principal da alimentação dos habitantes do campo. O zambujeiro na oliveira. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado no lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te exalte contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. A enxertia tem por finalidade converter uma árvore noutra, transformando a copa. Pode ser utilizada para rejuvenescer plantas envelhecidas ou renovar plantas que dão frutos sem valor. Se houver o enxerto de limão doce em um pé de limão azedo, do enxerto para baixo, a árvore dará limão azedo, para cima, limão doce. É assim que funcionam naturalmente os enxertos. Mas há incompatibilidade para este tipo de enxerto, visto que a planta boa, oliveira verde, receberia a braba, o zambujeiro, e perderia sua qualidade. Passaria em sua copa a produzir oliveiras brabas e do enxerto para baixo oliveiras puras. Seria uma perda. Há um artigo muito bom. Nele, o autor descreve o enxerto como contrário à natureza, tal qual citou Shaul. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira. Romanos 11, versículo 24. É isso. O enxerto só funciona porque é sobrenatural. Ramos naturais e enxertados. Os ramos naturais representam Israel, a quem primeiramente foi dada a revelação de Yeshua, com todos os tesouros escondidos nele. O zambujeiro é a igreja que recebeu a herança da aliança eterna por acreditar em Yeshua, o Mashiach. A oliveira é Yeshua, Hamashiach, que sustenta ambos, Israel e igreja, através da raiz e da seiva. É através do sacrifício de Yeshua que tanto Israel quanto a igreja dão bons frutos. É a natureza da raiz e da seiva que limpa o pecado dos ramos, possibilitando uma transformação na sustentação e produção de frutos. Examinando melhor o verso 17, Romanos 11, 17. E se alguns dos ramos foram quebrados? Veja que a afirmação é que somente alguns foram cortados, e não Israel inteiro, como fora divulgado dentre as nações por padres, papas, imperadores católicos e tantos outros antissemitas. E tu, os gentios, sendo zambujeiro, oliveira infrutífera, foste enxertado no lugar deles, não em lugar de Israel, mas dos ramos cortados de Israel, e feito participante da raiz, das promessas feitas aos patriarcas, e da seiva da oliveira. Não te exalte contra os ramos, os judeus cortados, e se contra eles te exaltares, não és tu, os gentios, que sustenta a raiz, que é Israel, mas a raiz a ti. O enxerto. De quem Shaul nos fala aqui? O zambujeiro, ou oliveira brava, é a Kehilá, ou seja, a igreja. Todos os crentes em Yeshua são considerados como enxertados na boa oliveira, que é Israel. Entende-se que o zambujeiro, ou oliveira brava, são árvores da mesma espécie da oliveira, porém com uma diferença. Na língua grega, a palavra que designa oliveira e fala de Israel diz respeito a uma planta cultivada, tratada. Já quando se refere ao zambujeiro, ou oliveira brava, está se referindo a uma planta silvestre ou selvagem. Sabe-se, então, que o enxerto, a igreja, é que recebe a seiva da oliveira
para se manter viva e que o enxerto foi ali colocado por Elohim para ser aperfeiçoado através da oliveira. Nunca na natureza ocorre o contrário, ou seja, a planta-mãe será aperfeiçoada pelo enxerto. Devemos, então, ter consciência de que nós dependemos em tudo de Israel e não o contrário. A Igreja precisa reconhecer que ela é quem precisa ser grata a Israel por ter lhe dado tudo o que tem. Nós precisamos entender, inclusive, que nós somos enxertados neles. Existe algo que nos ligue a eles fisicamente. A Igreja recebeu de Israel várias coisas, tais como a Torá, os patriarcas, as promessas, os profetas, o concerto, a adoração, Yeshua, os discípulos, etc. É por isso que devemos trazer em nosso coração um sentimento de amor, gratidão, felicidade, pois por causa de um judeu, que é Yeshua, hoje nós temos o privilégio de sermos chamados filhos de Elohim. Quem é, então, a noiva do Cordeiro? Alguns dizem ser a igreja invisível, todos aqueles que creem que Yeshua é o Salvador. Isso está errado. A noiva são todos aqueles que creem que Yeshua é o Messias, os judeus e os gentios. Os judeus são a parte principal da noiva, elas são a oliveira-mãe. E quando o shofar, a trombeta, for tocado nos céus pelo arcanjo, então Yeshua voltará para todos aqueles que creram que ele era o Messias. Nossas tradições eclesiásticas nos dizem que Elohim nada mais tem a ver com Israel, mas como vemos, elas são a parte mais importante do projeto de Elohim. A aproximação dos ramos. Hoje temos a consciência de que precisamos nos aproximar de Israel, pois eles são um conosco. Não é possível falar em redenção, salvação, restauração e consumação dos planos do Eterno sem passarmos por Jerusalém. Por isso, conclamamos a oliveira brava, o zambujeiro, a aproximar-se de seus irmãos, que hoje, em grande maioria, desconhecem quem somos nós e por que existimos. Romanos 11, 20, versículo 21. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Elohim não poupou os ramos naturais, não te poupará a ti. Os ramos naturais cortados são todos os judeus incrédulos que, por obstinação e orgulho, não reconheceram aquele que tanto esperavam. A questão relatada por Shaul é que se Elohim não poupou os legítimos filhos de Abraham, por certo, não pouparia os adotivos gentios. No entanto, algumas questões devem ser tratadas com mais carinho e atenção. Há alguns erros de percepções no tocante ao povo de Israel. Já há muito que ensinamentos antissemitas acontecem em todo lugar. Geralmente, somos forçados a ter impressões erradas de alguns fatos. Um exemplo clássico é pensar que todo fariseu era por obrigação hipócrita e meticuloso. Isso não é verdade. Como também não é que todos os judeus deixaram de ser povo escolhido ou que tiveram culpa na morte de Yeshua. Primeiro, na questão dos fariseus, temos alguns exemplos de que muitos deste interessante grupo, como no caso de Nicodemos, o próprio Shaul, o respeitado ancião e Rabi Gamaliel, eram sinceros e admiráveis diante do Eterno da forma em que o serviam. Também é preciso salientar que os judeus, de alguma forma, reconheceram seu Mashiach sim, e isso evidenciado na entrada triunfal de Yeshua em Jerusalém. Entenda que na semana em que Yeshua morreu, ele fora reverenciado por uma grande massa de pessoas judias na cidade. Também é interessante lembrar que o julgamento de Yeshua foi em si uma farsa e totalmente contrário à Torá e aos métodos válidos da época. Yeshua foi julgado no meio da noite e às pressas, sem ao menos ter todo o sinédrio presente, falsas testemunhas arranjadas e, quando o povo estava acordando de manhã, o processo já estava em demasiado adiantamento. Muitas vezes, os líderes religiosos não puderam prender Yeshua porque temiam a massa judia que o tinha por profeta. Enfim, não dá mais para culpar os judeus pela morte de Yeshua. Temos cada um de assumir essa morte como um grande sacrifício feito por toda a humanidade. Só dessa forma tomamos para nós os efeitos do perdão que ele possui. Imagine se um judeu levasse ao templo uma expiação pelos seus próprios pecados e depois
de sacrificado o mesmo, afirmasse que o cordeirinho na verdade foi morto pela culpa de outrem, que ele mesmo era inocente na morte do animalzinho. Creio que essa pessoa não seria redimida pelo sangue derramado do cordeirinho, haja visto que não reconheceu que foi pela remissão de seus pecados que ele morreu. Não é isto que os gentios fizeram por muito tempo, concernente à morte de Yeshua. Não assumir a culpa na morte do Machia implica em dizer que ele expiou por outros e não por você. Romanos 11, versículo 24. Pois se tu foste cortado do natural, zambujeiro, oliveira brava ou gentios, e contra a natureza enxertado em oliveira legítima em Israel, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira estes que são ramos naturais. Em suma, se Elohim, pelo seu poder contrário às normas naturais da natureza, enxertou os gentios na boa oliveira, assim também, com muito mais naturalidade, enxertaria os próprios ramos na boa oliveira. Romanos 11, versículo 24. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento vem em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e desviará de Jacó as impiedades, e este será meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Shaul afirma que este endurecimento em Israel terá um fim, e este fim será quando a plenitude dos gentios entrarem. A igreja gentílica nunca entrará em sua excelência enquanto não reconhecer a soberania de seu irmão mais velho, Israel. As escrituras apontam um amadurecimento por parte da igreja dos gentios em relação ao seu irmão mais velho, Israel, reconhecendo sua primogenitura na eleição. Assim virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Eterno dos Exércitos e suplicar a bênção do Eterno. Assim diz Yahweh dos Exércitos: naquele dia sucederá que 10 homens de nações de todas as línguas pegarão na orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Elohim está convosco. Estes 10 homens de várias nações são os efraimitas que, na divisão de Israel em 2 casas, se rebelaram contra o comando da tribo de Jehudá. Estes reconhecerão seu papel dentro da oliveira, por isso Shaul profeticamente afirmou: e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e desviará de Jacó as impiedades, e este será meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Amados por causa dos pais. Romanos 11, versículo 28. Quanto às boas novas, eles, na verdade, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Que declaração de amor linda essa de Shaul prestou ao povo amado. Os judeus endurecidos se tornaram inimigos por causa do ciúme causado pelos gentios. Porém, no tocante à eleição, serão sempre amados por causa dos patriarcas. Romanos 11, versículo 29. Porque os dons e a vocação de Elohim são irrevogáveis. Romanos 11, versículo 29. Pois assim como vós outrora fostes desobedientes a Elohim, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. A misericórdia de Elohim alcança a todos. Shaul mostra nesse verso que apenas houve uma inversão de papel. Os gentios primeiramente desobedientes alcançaram perdão, e Israel, em sua desobediência, também tem o direito de alcançar a mesma graça, pela graça demonstrada aos desobedientes gentios. Romanos 11, versículo 32 e 33. Porque Elohim encerrou a todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Elohim, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Yeshua, se identificando como judeu, afirmou: vós adorais o que não conheceis, nós, os judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Romanos 15, versículo 26 e 27. Porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia levantar uma oferta fraternal para os pobres, judeus dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto, pois lhe pareceu bem,
como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir a este com as materiais. Só um detalhe antes de encerrar o vídeo. Quando eu falo Israel neste vídeo, não estou me referindo ao Estado sionista que hoje existe criado pela ONU, mas sim o verdadeiro Israel das Escrituras.